Olá! Esta disciplina, Técnicas e Processos em Seleção de Pessoas, tem como objetivo fazer com que você compreenda o que significa este processo, a importância dele para as organizações, beneficiando os gestores organizacionais, os colaboradores e também o público externo. Este módulo está dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata dos conceitos relacionados à seleção de pessoas. O segundo capítulo é referente às técnicas e procedimentos na seleção de pessoas. O terceiro capítulo clarifica os aspectos éticos em seleção de pessoas. O quarto capítulo apresenta a seleção por competências. Ao discutir sobre qualquer processo, é importante antes defini-lo, compreendendo o que autores clássicos na área de gestão de pessoas e do processo de seleção de pessoas trazem sobre o tema. O que é então seleção de pessoas e qual a sua relevância no contexto das organizações? A seleção de pessoas é uma responsabilidade do sistema de gestão de pessoas das organizações e tem como objetivo escolher os candidatos advindos do sistema de recrutamento para agregar valor à organização. Baseia-se em uma análise comparativa, em que de um lado tem-se as exigências do cargo, ou seja, a descrição das funções a serem desempenhadas e a análise das características desejadas ao ocupante de determinado cargo. De outro lado, tem-se as características do candidato, ou seja, o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que ele apresenta. Ter clareza do que significa a seleção de pessoas e possuir domínio das técnicas e procedimentos envolvidos no processo garante a efetividade das ações, auxiliando a organização a conseguir com êxito cumprir a sua missão e alcançar a sua visão, ou seja, aonde ela quer chegar. As pessoas constituem o ativo mais importante que dispõe uma organização e devem ser recrutadas e selecionadas por pessoas devidamente qualificadas e com entendimento amplo deste processo. Sempre digo que a seleção de pessoas é um dos processos mais importantes que a área de gestão de pessoas pode desenvolver, pois é a porta de entrada das pessoas na organização. Este processo envolve uma gama de expectativas por parte da organização, que deseja alguém com competência para assumir determinado cargo, e por parte do candidato, que procura um emprego e uma organização em que possa realizar-se, sentindo-se valorizado e recompensado pelo resultado de seus esforços. Quando este processo ocorre com falhas, poderá ocasionar a entrada de uma pessoa na organização que não esteja alinhada com seus valores, o que em curto ou médio prazo irá ocasionar conflitos internos. A seleção passa a ter um papel fundamental na renovação de pessoas na organização e no prosseguimento da estratégia adotada pelos gestores, devendo assim ser responsabilidade não só do sistema de gestão de pessoas, mas das lideranças imediatas. Você já parou para pensar por que em algumas organizações o índice de absenteísmo, ou seja, de atestados médicos, perícias e faltas injustificadas são tão elevados? Ou por que, em outras organizações, o índice de rotatividade, que corresponde à saída de funcionários ou desligamentos da organização, torna-se elevado? Tanto a rotatividade quanto o absenteísmo são sintomas de que algo não vai bem com a organização. Da mesma forma, quando ficamos doentes, nosso corpo se manifesta por meio de sintomas. Na organização, não é muito diferente. Isto pode ser decorrente da carência de pessoas qualificadas em determinado setor, sobrecarregando as demais. Pode ser pelo fato de pessoas terem sido selecionadas de forma errônea, não apresentando as características desejadas e tendo que ser demitidas em um curto período de tempo,
dentre outros aspectos envolvidos no processo de seleção que você verá no decorrer do estudo deste caderno. Sendo assim, o processo de seleção deve estar diretamente vinculado ao planejamento da área de gestão de pessoas e ao planejamento estratégico da organização para que supra as expectativas. Quando o selecionador tiver clareza de que perfil seria desejado para ocupar determinado cargo, alguns questionamentos podem começar a serem feitos. A pessoa deve ou não ter experiência anterior? Quais conhecimentos o candidato deve ter? Que aptidões são necessárias? Precisa ter alguma característica especial? O mais importante é que este processo esteja sempre alinhado à cultura da organização e aos seus valores. Somos seres humanos e, como tais, temos nossos esquemas perceptivos e interpretamos a realidade de diversas formas, muitas vezes de acordo somente com aquilo que queremos ver, o que pode não condizer com a realidade. Por exemplo, o que você vê nesta imagem? Uns irão enxergar o perfil de duas pessoas, outros enxergam um cálice. E nessa imagem, o que você consegue ver? Um pato? Um coelho? Todos nós construímos modelos mentais, ou seja, valores aprendidos e construídos por nós mesmos e que influenciam na forma que percebemos o mundo. É por meio dos óculos que usamos para enxergar as coisas que as definiremos também, como boas, más, ótimas ou ruins. Para os professores Darbal Silva e José Carlos Anelli, no livro Interação Humana e Gestão, modelos mentais podem ser definidos como pressupostos profundamente arraigados, generalizações ou imagens que influenciam o modo como percebemos o mundo e como agimos. Os modelos mentais constituem imagens do mundo em que a pessoa vive e como esse mundo funciona. Não representam a realidade em si, mas como a pessoa percebe a realidade. Operam como um mapa, portanto, por definição, reduzem a realidade, tanto quanto dirigem as informações. Mas qual a relação disto com o capítulo 2, que trata das técnicas e procedimentos em seleção de pessoas? Na seleção de pessoas, é muito comum o selecionador deixar-se influenciar por suas crenças, seus valores e o seu modelo ideal de candidato. Quando o processo não é pautado em técnicas e as características já delineadas a serem observadas nos candidatos, acontece que muitos gestores selecionam pela intuição, com quem tem uma melhor aparência física, quem tem um currículo mais atrativo, dentre outros aspectos. Para que isto não ocorra, é essencial que, após definida a vaga que será aberta, o selecionador escolha as técnicas adequadas, lembrando-se sempre de que não existe uma técnica melhor que a outra, existe um conjunto de técnicas mais adequadas para observar determinadas características desejadas. Por exemplo, os conhecimentos, habilidades e atitudes desejáveis para contratar um telefonista não serão os mesmos do que o de um gerente de RH. As técnicas também são adaptadas e estruturadas para observar tais comportamentos. As primeiras técnicas que geralmente são realizadas no processo de seleção consistem na análise de currículos e da carta de apresentação. Nesta técnica pode ser observada a redação do candidato, omissões de dados, experiências de emprego, expectativas, dentre outros aspectos. Em caso de muitos candidatos, pode ser realizada a palestra informativa, relatando aspectos gerais do cargo. Provas de conhecimento ou de capacidade também possibilitam observar características dos candidatos. As provas podem ser orais ou escritas, gerais ou específicas sobre determinado aspecto, tradicionais ou objetivas. Um exemplo de prova oral e específica seria perguntar ao candidato à vaga de administrador: quais são os processos envolvidos na ciência administrativa? Ou, para um psicólogo da área da infância, qual a abordagem ou o referencial que você utiliza para a compreensão da infância e do ser humano? Os testes também são instrumentos que auxiliam no processo de seleção, podendo serem práticos, por exemplo, para um cargo de motorista de caminhão, solicitar que o faça em determinado espaço.
de simulação, colocando o candidato em situações problema, por exemplo, para um cargo de gerente. O funcionário mais importante de seu setor tem um conflito com um dos clientes mais importantes da sua empresa. O que você faria? Existem também os testes psicológicos, que não serão muito enfatizados neste capítulo, pois devem ser aplicados somente por um psicólogo devidamente registrado no conselho de sua região. Os testes psicológicos permitem avaliar as características específicas dos candidatos, mas não devem ser vistos como um fim por si mesmo. Eles apenas apresentam indícios e não verdades absolutas, por isso devem ser aplicados com cautela. Dinâmicas de grupo, também conhecidas como técnicas vivenciais, são outro tipo de técnica de seleção comumente utilizadas pelas organizações. Elas permitem verificar diversos aspectos, em especial aqueles relacionados às atitudes dos candidatos. Ao realizar uma seleção, você pode eleger a dinâmica das figuras, solicitando que os candidatos escolham a figura com que mais se identifiquem e realizar a sua apresentação a partir da mesma. Com isso, você poderá perceber diversos aspectos do candidato, desde proatividade à criatividade. A técnica do balão também é utilizada pelos selecionadores e permite que você identifique espírito de equipe, tolerância à frustração, tempos, prazos, dentre outros aspectos. Você deve solicitar que os candidatos, em grupo de 5 pessoas, escolham quem deve se jogar do balão, devendo ficar nele apenas 2 pessoas, sob pena de não haver sobreviventes. Dê 5 minutos aos candidatos e depois explore as sensações advindas da técnica. Observe este vídeo. O ser humano, por natureza, a todo momento se relaciona em diversos grupos. Na família, no colégio, no trabalho, culturalmente isso constitui a sociedade. Nessa dinâmica, o sistema social nos separa a partir dos objetivos pessoais. Nas empresas não é diferente. A maior parte do esforço empresarial é direcionado para o aumento da produção, deixando o material humano ser trabalhado pelo relacionamento no dia a dia. E é nessa etapa do processo em que as experiências adquiridas são fundamentais. O Guia do Mercado hoje fala de dinâmica de grupo. A correria do dia a dia não nos permite pensar sobre quantas pessoas nos relacionamos para viver em sociedade. Esse processo de ensino-aprendizagem é válido também para o grupo, onde observam suas diferenças e seus complementos. A gente vive sempre com um conceito do outro e a gente esquece de ver os nossos próprios conceitos, né? E a profissão tem tudo a ver com isso, porque a gente vê que as pessoas fazem escolhas de acordo com o que você quer. Você é meu pai, né? Até porque eu vou me identificar, vou me projetar em você, etc. Não por aquilo que essencialmente eu sou. Por mais que domine as competências técnicas ou comportamentais exigidas pelo mercado, quando um profissional participa de uma seleção, é normal que deixe transparecer alguns sinais de ansiedade. Afinal, o resultado do processo pode determinar o futuro de uma nova carreira e até mesmo a solução para problemas pessoais. A responsabilidade de um candidato entrar numa empresa, a grande maioria, eu diria que 80% é do profissional de recursos humanos, de quem conduz o processo, 20% é do candidato. Por que 80% do recrutamento e seleção, do RH, ou do responsável pelo processo? Porque esse responsável pelo processo, ele está tendo a oportunidade de conhecer o candidato e conhece a realidade da empresa. E o candidato muitas vezes não, ele só conhece ele mesmo, ou pensa que conhece a si próprio. Não existe uma fórmula de como se comportar numa dinâmica, mas alguns pontos são fundamentais para o melhor conceito. Como se comportar numa dinâmica de grupo? Com bom senso. O bom senso nunca foi demais. Aliás, bom senso é aquilo que a gente tem que ter sempre. Então, o que seria o bom senso? Né? Primeiro, você chegar numa dinâmica de grupo, querer aparecer mais do que os outros para poder ganhar a oportunidade de trabalho. Se você não é assim, não é bom. E também querer aparecer demais não é bom em lugar nenhum. Foi uma dinâmica de grupo muito interessante, que na verdade era o seguinte, consistia no que tinha uma série de pessoas diferentes, um padre americano, um militar russo, uma mulher grávida, e aí perguntava pra gente como é que a gente ia lidar com aquela situação se o mundo fosse acabar. Que pessoa a gente levaria para um novo mundo?
Aí a gente ficava aí imaginando ali quem era ideal para levar para um novo mundo. E todo mundo tinha uma conclusão diferente da outra. E aí vinha sempre a pessoa que estava dando essa dinâmica, dar uma explicação qual era o porquê de levar um, ou de levar outro, ou de levar outro. Era muito importante porque a gente tinha que excluir ao mesmo tempo alguma pessoa e levar o que a gente achava importante para a continuidade do mundo. Participar na medida exata, colocando-se sempre da forma mais clara possível. E, é claro, fazendo valer as suas ideias na medida do possível, sabendo, principalmente, tomando decisões, mas justificando por que essas decisões. Esse é o comportamento mais adequado. Para cada procedimento, há um ponto a ser avaliado. Mantenha-se atualizado e seja verdadeiro nas informações. A autoconfiança e objetividade são fundamentais para um bom resultado. Reflita e avalie o seu desempenho em cada fase do processo. Nem sempre o que se espera será de fato o que alcançará. O importante é não deixar de acreditar e correr atrás dos sonhos sempre. Neste vídeo, você percebeu os aspectos que podem ser observados em uma dinâmica de grupo. O essencial é que quem irá aplicar a técnica tenha clareza dos comportamentos que deseja observar, estando estes sempre alinhados ao que o cargo e a organização necessitam, e também que a pessoa esteja devidamente qualificada para tal. Existe também o teste grafológico, que explora a grafia do candidato, e a entrevista, que representa a técnica mais utilizada no processo de seleção. Porém, deve-se sempre levar em conta que uma entrevista não é uma prova de fogo ou um exercício para o ego. É uma chance para que você encontre alguém com os conhecimentos e as habilidades necessárias para ajudar você e sua equipe a apresentarem um desempenho ainda melhor e para que o candidato escolhido encontre um trabalho que o ajude a desenvolver e pôr em prática seus talentos. Todas as técnicas devem ser realizadas em um local agradável, respeitando o candidato, visando sempre deixá-lo o mais à vontade possível. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Outro aspecto que você aprenderá neste módulo é em relação aos aspectos éticos na seleção de pessoas. Por meio de sua reflexão e de uma leitura crítica, você irá compreender de que forma a ética está associada ao processo de seleção, esclarecendo a diferença entre os processos adequados e inadequados utilizados. Na frase do célebre Kant, ele já diz que nossos comportamentos devem servir de exemplo, comportamentos esses que podemos relacionar ao respeito e ao direito à privacidade de cada indivíduo. Você sabia que perguntar se a pessoa é fumante, se é casada, o local em que mora, o estado civil, dentre outros aspectos, e a pessoa perceber que fora desclassificada do processo por algum destes aspectos, configura-se como uma prática discriminatória e gera prejuízos à organização, não só com um possível processo judicial, mas pode ter a sua própria imagem prejudicada diante das pessoas. No processo de seleção, deve-se respeitar aquele indivíduo que está cheio de expectativas em busca de uma colocação profissional. Ser ético é agir de forma igual com os candidatos, respeitar o horário que for agendado com ele, ser claro em relação às possibilidades de crescimento em termos de status ou remuneração que o indivíduo pode ou não ter na organização. Agir com ética é essencial e um grande desafio para o profissional da área de gestão de pessoas. Infelizmente, o que vemos nas organizações são anúncios de recrutamento preconceituosos, técnicas de seleção sendo aplicadas por profissionais despreparados, gerando constrangimentos nos demais candidatos, ou reações emocionais que o selecionador não consegue controlar, tais como crises de raiva, medo ou choro. Existem leis e regulamentações que dispõem sobre as práticas discriminatórias e sobre os direitos de todo ser humano. Fazer essas leis valerem de fato na organização é o primeiro passo para uma organização que preze pela responsabilidade social com seu público, seja externo ou interno.
O processo de seleção deve ser cada vez mais humanizado, tratando os seres humanos como indivíduos, cada qual com sua história de vida, desejos e expectativas, e não como meros recursos que podem ser agregados ou descartados. Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Quando realizamos um processo de seleção, muitas vezes torna-se fácil observar os conhecimentos do candidato, ou seja, os cursos, a sua área de atuação, graduação, treinamentos e especializações. As habilidades dos candidatos também podem ser observadas, por meio das experiências profissionais que essa pessoa já teve. Agora, observar as atitudes dos candidatos é sempre o que torna mais difícil a seleção. A pessoa parecia ótima para a vaga, mas no primeiro mês começa a fazer fofocas e fornece informações da organização para a concorrência. Porém, isso não foi observado na seleção? Por quê? É possível prever esse tipo de comportamento? No capítulo 4, você aprenderá sobre a seleção por competências, possibilitando que você diferencie os processos clássicos de seleção deste que se apresenta. Antes de mais nada, devemos compreender o conceito de competência. A competência é a capacidade que uma pessoa possui de agregar conhecimentos, habilidades e atitudes para alcançar resultados desejados. Nem todos os comportamentos são previsíveis, mas quanto mais clareza a organização tiver das técnicas a serem aplicadas e do conceito de competência, mais ela conseguirá ter sucesso na escolha de um profissional. Reunir conhecimentos, habilidades e atitudes em prol de um resultado esperado corresponde a um dos conceitos de competência. Muitas organizações vêm delineando a sua gestão como gestão por competências, procurando mapear as suas competências essenciais e as competências que busca em um colaborador. As competências desejadas pela organização devem sempre estar alinhadas aos seus valores. Por exemplo, uma competência de desenvolver pessoas, mobilizando seus recursos internos, poderá estar associada ao valor organizacional de desenvolver pessoas e reconhecê-las. Quando a organização tiver clareza de suas competências, implantando uma gestão por competências, poderá desenvolver processos de seleção por competências, focando-se não nos conhecimentos e habilidades dos sujeitos somente, o que corresponde à capacidade técnica, mas poderá observar aspectos comportamentais. Conhecimentos correspondem ao saber e podem ser desenvolvidos por meio da inserção em cursos de aperfeiçoamento, ingresso no ensino médio ou superior. Habilidades correspondem ao saber fazer, ou seja, conseguir colocar em prática os conhecimentos obtidos, e podem ser desenvolvidos pela experiência profissional. E, por fim, as atitudes são predisposições para os comportamentos, que corresponde ao saber ser. São mais internas aos indivíduos. Aprendemos desde que nascemos, nos mais diversos meios de socialização, que vão desde a família, a creche, escolas, cursos, organizações, redes de amigos, dentre outros. Ao longo das aprendizagens que você irá desenvolver por meio dessa disciplina, procure acessar os links disponibilizados, a fim de ampliar o seu processo de aprendizagem, além de compartilhar o seu conhecimento com os colegas e com a organização em que você está inserido. O processo de aprendizagem é construído pela interação e pelo compartilhamento de saberes. Isto é que será o seu diferencial como profissional. Ser um profissional da área de gestão de pessoas envolve responsabilidades, respeito e ética com o ser humano, tratando-o sempre como parceiro e não como recurso. Uma organização considerada cidadã e executora de ações de responsabilidade social interna e externa é aquela com profissionais devidamente qualificados, humanizando os processos que envolvem a gestão de pessoas. Desejamos uma boa leitura do seu caderno de estudos e lembre-se, os professores abrem a porta, mas você precisa entrar sozinho.